Olá, sejam muito bem-vindos à primeira videoaula de Química de 2026 do canal Pedro Santo. Nesta videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios, na verdade, uma avaliação diagnóstica para os alunos da segunda série do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, situado em Macaé. Então, caro aluno, se você recebeu essa avaliação diagnóstica logo no seu primeiro dia de aula, ela tem por objetivo sondar os conhecimentos que foram adquiridos na primeira série. É uma avaliação diagnóstica para a segunda série, relativa a conteúdos da primeira série. Bom, eu vou estar projetando aqui e você já vai estar sabendo, certo? Quais as questões você acertou e quais você errou. Sem mais delongas, a gente já vai começar a nossa maravilhosa correção. Bom, gente, o CAF, Colégio Andrade de Figueiredo, ele está com um novo sistema de ensino em 2026, que é o SAI, tá bom? Então, essa avaliação tem por objetivo pegar e verificar aí quais os conteúdos que os alunos aprenderam ou não. Essa avaliação valerá ponto extra, certo? E aqui eu tenho uma seleção de sete questões, seis questões, né? Esse que era sete. Sete questões, isso. De sete questões para a gente estar aí relembrando pontos importantes, né? Assuntos relevantes aprendidos na primeira série, como eu já havia dito. Bom, vamos então à nossa primeira questão, que diz o seguinte: os fogos de artifício encantam festas e comemorações, gerando em alguns uma explosão de curiosidade. Por que são coloridos? Porque apresentam diferentes formas e cores ao explodir. A pólvora são misturados sais de elementos metálicos, e a variedade de luzes coloridas observadas durante o espetáculo no céu depende do elemento químico presente nos sais. Sais de estrôncio são responsáveis pela cor vermelha, sais de cobre pela cor azul, sódio pelo amarelo, cálcio pelo laranja e bário pelo verde. Misturas de sais são usadas para as cores roxo, branco e prata. O modelo atômico que possibilitou explicar esse fenômeno foi o de. Bom, gente, o que nós temos aí, né? A questão falou sobre fogos de artifício. Isso aí é extremamente importante para a gente, tá? Então, existe aqui algumas coisas no texto base, logo no início ele fala de fogos de artifício. E aí, o modelo atômico que explica a emissão de luzes diferentes, dependendo aos diferentes elementos químicos que compõem os sais, nós vamos perceber que é um modelo que fala sobre a excitação eletrônica. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho o núcleo do átomo e aqui eu tenho as camadas. Então, aqui eu vou posicionar um elétron aqui, correto? Nessa segunda camada, como nós estamos percebendo aqui. Deixa eu fazer três camadas. Perfeito. E aí, quando esse elétron que está na segunda camada, ele absorve energia, o que que vai acontecer com ele, senhoras e senhores? Ao absorver essa energia, esse elétron ele vai ser promovido para uma camada com mais energia. Quanto mais distante do núcleo, mais energia tem essa camada. Então, o elétron vai sair daqui e vai para essa outra posição, para a terceira. Então, o que teremos é isso daqui. Dois, terceira camada, e agora o meu elétron está aqui, ó. Esse elétron que está aqui na terceira camada, que não é a camada de origem dele, ele está num estado que nós vamos falar de estado excitado. Ou seja, ele está com uma quantidade de energia que não é comum ele ter, e ele está numa camada que não é comum ele ficar. Então, o elétron ele não vai querer ficar nessa camada que não é a sua de origem. Então, para retornar à camada de origem, ele vai liberar essa energia que foi absorvida. E aí, nesse processo de liberação dessa energia dessa energia que foi outrora absorvida, ele vai emitir uma luz, ou, como nós chamamos também em algumas outras questões, um fóton. E aí ele vai retornar, por consequência disso, à sua camada de origem, que neste caso aqui, no desenho, no esqueminha que eu fiz,
é a segunda camada. Quanto mais próximo do núcleo, menos energia tem essa camada. Então, aqui, olha, ele retornou para a segunda. Então, ele saiu da terceira e retornou para a segunda. O modelo atômico que explica essa transição que acontece com o elétron é um modelo de Bohr. Então, aqui a alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Então, esse modelo explica a transição eletrônica. Transição dos elétrons, porque isso acontece com vários elétrons entre camadas. Gente, bom, espero que você tenha acertado a primeira questão. Vamos então agora para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: acompanhe a leitura comigo. Você já se perguntou se o combustível evapora mesmo com o carro desligado? Mesmo com o veículo desligado, o combustível pode entrar em processo de evaporação em dias mais quentes. A gasolina começa a evaporar ao atingir a temperatura de 50 graus Celsius, enquanto o etanol só evapora ao atingir a temperatura acima de 70 graus Celsius. Então, olha a informação importante. A gasolina, ela evapora a 50 graus Celsius e o etanol, ele só evapora acima de 70 graus Celsius. E logo depois de falar sobre essa propriedade específica da gasolina e do etanol, a temperatura de ebulição de cada um deles, ele deu as fórmulas estruturais, né? Então nós temos aí carbonos ligados a hidrogênio no etanol, e eu tenho um OH ali na ponta, e ali eu tenho o isoctano, que é o combustível, é o principal componente da gasolina. Aí ele pergunta: a menor volatilidade de um dos combustíveis é determinada pela interação intermolecular do tipo. Olha só, quando eu falo em volatilidade, eu tenho que lembrar o que que é isso. O que que é volatilidade? Volatilidade é aquele que evapora com facilidade. Tudo aquilo que evapora com facilidade é volátil. Só que quando ele coloca essa palavrinha aqui, ó, a menor volatilidade, ele não quer aquele que evapora com mais facilidade. Ele quer aquele que evapora com mais dificuldade. Então, só para deixar claro, volatilidade é evaporar com mais facilidade. Entre o etanol e a gasolina, quem é o mais volátil? A gasolina, porque tem menor temperatura de ebulição. Só que ele quer saber a menor volatilidade. Por consequência disso, ele está se referindo ao etanol. Bom, o etanol, como nós vimos, ele tem aqui uma temperatura de ebulição em torno de 70 graus Celsius, e já a gasolina tem uma temperatura de ebulição de 50 graus Celsius, ok? Então, esse cara aqui, ó, é menos volátil. E esse daqui é o mais volátil. Tudo em riba? Bom, e aí? Então, a menor volatilidade, ou seja, do etanol, é determinada por que tipo de interação? O que que eu tenho nessa molécula? Nessa molécula, eu tenho uma porção bem interessante aqui, ó, que é essa porção aqui. Nessa porção, eu tenho oxigênio ligado por uma ligação covalente ao hidrogênio. Toda vez que eu tenho oxigênio ligado diretamente a hidrogênio, essa parte da molécula vai fazer uma interação chamada de ponte de hidrogênio, ou atualmente conhecida como ligação de hidrogênio. E aí, qual é o caso que isso acontece? É só quando eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio? Não. Nós vamos receber que a ponte de hidrogênio ou a ligação de hidrogênio, ela vai acontecer quando eu tenho um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado
diretamente a hidrogênio. Se eu tiver um desses átomos na fórmula estrutural ligado a hidrogênio, eu vou fazer ponte de hidrogênio. E por consequência, como essa força intermolecular é elevada, o que que vai acontecer? Eu vou ter maior temperatura de ebulição. Por consequência disso, eu serei menos volátil. Então, a alternativa correta é a letra A, ligação de hidrogênio no etanol, que é o menos volátil. Bom, vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 3. E a questão de número 3 é uma questão, um dos últimos assuntos estudados aí no quarto bimestre pelos alunos, que é funções inorgânicas. Reconhecer essas funções. Vamos ver o que que a questão 3 nos diz. Um analista laboratorial decidiu tratar o zinco metálico em diferentes condições, buscando convertê-lo em compostos de interesse. Primeiramente, o analista recolheu um fio de zinco e o submeteu ao aquecimento com o oxigênio presente no ar, formando a espécie ZNO. Então, tá aqui a primeira espécie. Posteriormente, o pó branco foi levado à água até a formação de ZNOH2, dissolvido, que passou por uma neutralização com ácido clorídrico concentrado, HCl, gerando a espécie ZnCl2. Bom, uma das funções está claro porque ele deu um nome, ácido, né, gente? Por fim, tratou-se esse produto com ácido sulfúrico, ó, de novo, ele falou que é um ácido aqui, sobre aquecimento, gerando a espécie ZnSO4. Os compostos de zinco, olha o comando da questão. Os compostos de zinco, que têm o elemento zinco, formados podem ser classificados respectivamente. Bom, então o primeiro composto de zinco que a gente tem aqui, ó, é esse cara aqui, certo? Número um, ó. Então ali eu tenho dois elementos e um desses elementos é o oxigênio. Então o primeiro composto ele vai ser um óxido. Então toda vez que eu tenho um óxido, eu só tenho dois elementos, que é o quê? Que é o elemento qualquer, que eu vou chamar de E aqui, mais obrigatoriamente o oxigênio. Isso é um óxido, tudo bem? Perfeito, gente? Tranquilo, né? Agora nós temos aqui, ó, o composto 2, que é o ZNOH2. Esse ZNOH2, está vendo que tem esse grupo OH aí? Então, quer dizer que o composto 2, que é o ZNOH2, toda vez que eu tenho esse grupo aqui, ó, hidroxila, no final da fórmula, então, quando eu tenho o grupo OH no final, ligado na maioria das vezes a um metal ou cátion amônio, tá? Eu tenho o que nós chamamos de base. Então, o primeiro é óxido, o segundo é base. Vamos para o terceiro composto de zinco, que é esse daqui, ó, ZnCl2. Bom, aqui eu tenho o meu ZnCl2. Esse cara aí não é óxido, porque não tem oxigênio, não é base, porque não tem no final OH. Então, ele só pode ser uma coisa, ele só pode ser um sal, tá? Então, os compostos que são classificados como sais vão ser compostos que não começam e nem terminam com H e OH, tá bom? Então, sal, vou botar aqui, ó, não começa, nem termina com H e OH, ok? E para finalizar, a gente tem o último aí, que é o ZnSO4. Composto 4 também vai se classificar na mesma função. O ZnSO4 também vai ser um sal. Se começar com hidrogênio, ficou claro porque o texto nos disse isso, é um
ácido, ok? Então você perceba que aqui eu tenho o HCl, ó, começando com hidrogênio, o ácido clorídrico, e aqui eu tenho o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá bom? Lembrando que a água, mesmo começando com H, não vai ser ácido, vai ser óxido, porque só tem dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Bom, então a alternativa correta aqui seria o quê? Primeiro, sal. Segundo, base. Primeiro, óxido, perdoe. Primeiro, óxido. Segundo, base. Terceiro, sal. E quarto, sal. Então, primeiro, óxido. Segundo, base. Terceiro, sal. E quarto, sal. Letra C de casa aqui, ó. Desculpa. Opa. Óxido, base, sal e sal. Letra B de bola. Sorry, sorry, sorry. Estou ainda começando a calibrar, né, gente? Tá todo mundo aí nesse ritmo. Então ali eu até determinei certo, só na hora de olhar ali as alternativas que eu me confundi um pouco. Primeiro óxido, segundo base, terceiro sal, quarto sal, letra B de bola. Bom, gente, vamos então agora para a nossa próxima questão, questão de número 4. A questão 4 é igual, né, à questão 3. Então, eu vou estar pulando aí, né? Foi um erro na hora de colocar as questões acopladas aí, vocês me perdoem, tá bom? Eu não selecionei todas as questões que estavam nessa avaliação diagnóstica, porque existe uma leve diferença entre um sistema de ensino e outro, e aí por isso que eu acabei cometendo esse pequeno deslize. Então vamos aí à questão de número 5, que diz o seguinte: um vazamento de óleo que atingiu o rio Ribeira de Iguapé no Vale do Ribeira, divisa entre São Paulo e Paraná, provocou comunicados de alerta para riscos de contaminação em municípios da região, em razão do acidente ambiental. Em informe com o mesmo teor, a Prefeitura de Iporanga revelou que o acidente ambiental se deu nas proximidades da antiga represa Plum. O município também faz um alerta à população ribeirinha que vive sob a influência direta do rio Ribeira de Iguapé. Para a realização da separação do contaminante principal de uma amostra desse rio, o método mais adequado é: qual é o contaminante principal da amostra desse rio? Para eu saber qual é o método mais adequado, eu tenho que lembrar que existem três filtros que eu preciso fazer. Eu preciso identificar a mistura quanto à homogeneidade, ou seja, se é uma mistura homogênea, vai ter uma série de processos. Se é uma mistura heterogênea, vai ter outra série de processos. O segundo critério que a gente vai ver são os estados físicos dos componentes que formam essa mistura, ok? E o terceiro serão as propriedades específicas, que ali entraria a temperatura de fusão, ebulição, solubilidade e densidade. Olha só, um vazamento de óleo atingiu um rio, igual é o rio Ribeira de então, nós sabemos que óleo e água, que está presente no rio em grande quantidade, não se misturam. Então, eu já sei que essa mistura aqui é uma mistura o quê? Heterogênea. Então, eu já vou eliminando a lista de processos que tem. Mistura heterogênea. Como o rio é líquido e o óleo também é líquido, é uma mistura heterogênea entre dois líquidos que, obviamente, não se misturam, também chamados de immiscíveis, perfeito? O único processo que eu utilizo para separar uma mistura heterogênea líquido-líquido é a decantação com um funil. Então, a alternativa que eu não teria nem muito que escolher entre um e outro, nem precisei ir para o último filtro, porque só com os dois primeiros filtros eu já sei que aqui é aquela decantação com funil, tá? Pode ser que apareça apenas decantação nas alternativas, como é o que veio aqui, ó. Letra D de bola, tá bom? A filtração não separa uma mistura heterogênea
líquido líquido, e sim heterogêneo é sólido líquido, como água e areia, ou sólido gás, como ar com poeira. A destilação simples é para homogênea sólido líquido, a fracionada é para homogênea líquido líquido, e a cristalização fracionada é para misturas com sólidos, tá bom? Eu dissolvo os sólidos e depois eu vou evaporando a água até cristalizar cada um dos sólidos devido à diferença de solubilidade que existem entre eles. Vamos então agora para a nossa sexta questão. Olha, olha, vamos lá. Em processos industriais, reações químicas são utilizadas para diversas finalidades, como alterar a solubilidade de um composto ou purificar uma solução. Um exemplo de transformação química aplicada nesses contextos é a reação entre o carbonato de cálcio e o cloreto de sódio. Essa transformação pode ser classificada como uma reação D. Então, existem vários tipos de reação dependendo do tipo de reagente e também da quantidade de reagente de produto, né? Bom, o que que nós temos aqui? Aqui nós temos o CaCO3, que é uma substância que possui dois ou mais elementos, então uma substância composta. E aqui eu tenho outra substância também composta. Então, dois reagentes compostos produzindo outros dois reagentes compostos. Quando eu tenho esse caso, uma substância composta, que é aquela que possui mais de um elemento, né? Mais de uma letra maiúscula. Então, na primeira aí, que é o CaCO3, eu tenho o que aqui? Eu tenho cálcio, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Isso é ser composto. Simples, só tem um elemento, como O2, né? Então, se eu tenho duas compostas formando outras duas compostas, o nome desse tipo de reação é dupla troca. Letra C de casa. Bom, gente, vamos então agora para a nossa última questão, que é a questão de número 7 do famoso diagrama de Linus Pauling. O irídio é um metal resistente à corrosão que se conhece e carrega no currículo o que se conhece e carrega no seu currículo o fato de ter ajudado os cientistas a decifrar o enigma da extinção dos dinossauros na Terra. Também é um dos metais da liga que definiu os padrões mundiais de peso e de medida por mais de 100 anos, o quilograma e o metro. Seu símbolo é o IR e o seu número atômico é 77. Então, aqui eu tenho o IR de símbolo e número atômico 77. Bom, como a gente tem um elemento neutro, né, ele só citou ele, não falou que perdeu, que ganha elétrons, então a gente tem que lembrar que quando eu tenho uma representação atômica e eu tenho um número atômico embaixo e a massa que vem em cima, na verdade ali nem foi citada a massa, mas eu sei que se o átomo ele está neutro ou se ele está no estado dito fundamental, fundamental, o que que nós temos? Nós temos que o número atômico é igual ao número de prótons e também vai ser igual ao número de elétrons. Por consequência disso, aqui eu vou botar no lugar do X o símbolo do irídio e aqui o número atômico dele, 77. Obviamente, para eu fazer essa distribuição eletrônica, eu vou precisar do diagrama de Linus Pauling. E para você montar esse diagrama, você tem que ter dois pré-requisitos. Primeiro, você tem que saber que o átomo, aquele primeiro modelo atômico que nós vimos, né, a primeira questão, modelo de Bohr, ele possui aí 7 camadas, que são as camadas K, L, M, N, O, P. Eu vou ter que abaixar um pouquinho a minha tela aqui. E para finalizar, que cada uma dessas camadas comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, a K aqui, ó, 2 elétrons, a L, 8 elétrons, a M, 18 elétrons, a N, 32 elétrons, a O, 32 elétrons, a P, 18 elétrons e a Q,
8 elétrons. Além da quantidade de elétrons por camada, você tinha que saber que, também que dentro dessas camadas existem ainda regiões menores, que são os subníveis. S, P, D e, para finalizar, F. São Paulo, Distrito Federal. E aqui o S é 2, o P comporta no máximo 6, então a quantidade máxima de elétrons vem como expoente, o D 10 e o F 14. E aí você vai utilizando os subníveis, sempre da esquerda para a direita, até completar o diagrama e a gente conseguir distribuir esses maravilhosos 77 elétrons. Então vamos lá. Primeiro aqui, um S2. Segundo, 2S2 e 2P6. Então, somando 2 com 6, que são os expoentes, dá 8. Terceiro, 3S2, 3P6, 3D10. Quarto, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. 5, 5S2, 5P6, 5D10. 5F14 também, né? Tem a mesma quantidade, 32. Sexto, 6S2, 6P6 e, para finalizar, 6D10. E o sétimo só tem 8, então só vou utilizar o subnível S e o subnível P. Bom, gente, agora eu vou traçar diagonais de modo que eu consiga distribuir esses elétrons em ordem crescente de energia. As diagonais sempre vão cortar o subnível no meio e na diagonal. Então, aqui, depois eu venho para o 2S2, depois eu venho para o 2P6, 3S2, depois eu venho para o 3P6, 4S2, depois eu venho para o 3D10, 4P6, 5S2, depois eu venho para o 4D10, 5P6, 6S2, depois eu venho para o 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, depois eu venho para o 5F14, 6D10 e 7P6. Agora eu vou distribuir os 77 elétrons de modo que a soma dos expoentes dê 77, seguindo as diagonais. Então vamos começar. Aqui nós vamos ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4B6. Mas que confusão, é 3, foi 4? Sim, eu estou seguindo as diagonais. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, até aqui tudo em paz. 4S2, a próxima diagonal, ó, é o 3D10, depois vem um 4P6 e o próximo 5S2. Depois eu volto para o 4, porque eu estou distribuindo em ordem crescente de energia. Então, aqui, 5S2, 4D10. Bom, até aqui eu distribuí quantos? Vamos ver? Até aqui são 30, 36, 38, 48. Falta bastante aí. Então, a gente vai para o próximo. Depois do 4D10, a gente vai para o 5P6. Depois, 6S2. E após, 4F. Então, aqui era 30, 36, 38, 48, 54 com 2, 56, 56 com 14, 70. Como são 77, a gente vai para 5D7, correto? Então, a gente vai olhar as alternativas agora. Esse elemento poderia ser classificado como um. Então, para eu saber o que ele é, eu tenho que olhar o final da distribuição eletrônica dele. Bom, aqui terminou em D. Quando termina em D, a gente tem que lembrar que é um elemento de transição. Toda vez que terminar em D ou F, é um elemento de transição. E todos os elementos de transição, galerinha, são metais, tá bom? Esse daqui vai ser um elemento de transição externa, porque terminou em D.
Se terminasse em F, seria transição interna. Lembrando que todos os elementos de transição são os metais, eles estão no meio da tabela periódica, né? Os metais no meio para a porção esquerda e os ametais, aquela porção direita, tá bom? Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. De transição, pois a distribuição eletrônica termina em 5d7. Já é a correta, né? Vamos dar uma olhada na 1 de transição, pois a distribuição eletrônica termina em 6s2. Não, vimos que é 5d7. De transição, pois a sua distribuição eletrônica termina em 5f14. Não. Representativo, pois sua distribuição eletrônica termina em 5d7. O representativo ele termina em S ou P. E na letra E, representativo, pois sua distribuição eletrônica termina em 6p1. Bom, gente, essa foi a correção da nossa maravilhosa avaliação diagnóstica. E essa avaliação vai estar valendo ponto extra. Então, você, aluno que foi a primeira aula, que foi a aula de química, que foi essa semana antes do carnaval, é muito importante porque você teve a oportunidade de ganhar pontos valiosos para você fechar uma nota azul nesse primeiro bimestre com a média de química. Se você não foi, fique tranquilo, teremos várias oportunidades ao longo do bimestre para você conseguir também pontos extras e conseguir aquela maravilhosa nota azul que, se Deus quiser, conseguiremos. Bom, eu falo conseguiremos porque eu também consigo quando você consegue, porque eu faço parte desse processo. Bom, gente, essa foi a nossa videocorreção. Você já sabe quais questões você acertou e quantos pontos você vai ter. Até mais. Tchau, tchau.